parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasanten, capítulo 2, Prática na Vida Cotidiana. O item de hoje é libertação. É possível, pela lucidez, criar uma maneira sempre positiva de nos manifestarmos? Existe essa liberdade? A resposta, mesmo para situações extremas, é sim. Então vejam, pessoal, esse texto ele já começa com uma perspectiva muito promissora, né? Muito motivadora para nós, né? Porque o Lama nos diz que pela lucidez, ou seja, se desenvolvermos clareza mental, pureza de coração, é possível nos manifestarmos sempre de maneira positiva em toda e qualquer situação. Ou seja, em outras palavras, o que ele está dizendo é que a purificação da nossa mente gera uma lucidez capaz de nos fazer agir em toda e em qualquer situação livre das emoções perturbadoras, do medo, da carência, da preguiça, da inveja, do orgulho, de todas essas emoções que obscurecem uma visão clara da realidade e causam perturbação no nosso coração e na nossa mente. E aí ele segue explicando mais detalhadamente como é que isso acontece, dizendo: motivado pela compaixão por todos os seres, o príncipe Siddhartha Gautama um dia sentou-se para a meditação debaixo de uma grande figueira e invocou Mara, o senhor das ilusões, dizendo: vou derrotá-lo e destituí-lo de seu poder de confundir e perturbar as pessoas. Mara produziu muitas ações perturbadoras, atacando Siddhartha de várias maneiras. No entanto, ao se aproximarem, as flechas de Mara transformavam-se em flores, perfume e na luminosa aura dourada do Buda. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Quando o Buda se determinou a meditar para atingir a iluminação, o que o Lama conta para nós aqui? Ele diz que foi justamente nesse momento que Mara, que é uma figura que corresponderia mais ou menos ao que nós chamamos aqui de demônio no Ocidente, né? Mara intensificou e produziu muito mais ações perturbadoras. Como é que a gente pode fazer essa leitura? A gente tem dito aqui, né, e é muito importante a gente reforçar, que toda e qualquer leitura, seja dos ensinamentos budistas, seja do Evangelho, ela deve ser sempre uma leitura interiorizadora, né? Ou seja, uma leitura que pegue essas figuras e entenda como símbolos do que acontece no nosso interior, no interior do nosso coração e da nossa mente, né? Então, nesse caso, dizer que Mara produziu muitas ações perturbadoras, né, atacando Siddhartha, que era o nome do Buda antes dele se iluminar, né, de várias maneiras, significa o quê? Significa que quando nós trabalhamos para nos purificarmos interiormente, nós começamos a estabelecer uma verdadeira luta com os nossos velhos hábitos, né? Ou seja, nós estamos ao longo não só desta vida, mas de inúmeras outras vidas, nós temos nos manifestado sempre através por exemplo, quando algo nos causa aversão, a gente fica raivoso, ou então quando alguém nos ataca, a gente sente medo, né? Então nós estamos sempre, ao longo de inúmeras vidas, acostumados a nos manifestar através de medo, raiva, né? Às vezes carência, dizendo: poxa vida, está faltando isso, poxa, eu não consegui obter tal coisa, né? Isso é uma manifestação de carência, né? Ou então orgulho, né? Tá vendo? Olha só, eu sou melhor, tá vendo? Eu pratico aqui o espiritismo, uma doutrina racional, eu sou melhor do que os outros. Então, nós estamos habituados a isso. E quando a gente resolve purificar, né, esses mau hábitos, superar
essas imperfeições, ora, esses hábitos estão arraigados, né? Então a nossa própria mente, ela reluta, né, em ceder terreno para novas atitudes, né? Então a gente tende a sentir uma dificuldade de manifestar compaixão, por exemplo, por quem nos agride, por quem nos ofende. É difícil, é muito difícil, né? É difícil nós não ficarmos com medo, né? Não brotar um medo na nossa mente quando nós estamos mergulhados numa situação como essa, atual, de pandemia, né? A gente está sempre ali, meu Deus, será que vou me contagiar? Não vou me contagiar? Todo dia, notícias, morreram 1.000, morreram 1.400, morreram 1.300, né? Então, a nossa tendência é sempre ser arrastado por essas emoções. Então, trabalhar para purificá-las, para ser redundante, dá trabalho, né? Exige muitas vezes disciplina. Às vezes a gente resolve fazer como Buda, por exemplo, meditar, e aí quando nós nos sentamos para meditar, nossa mente já fica inquieta, não quer ficar ali parada, nosso corpo reclama, vem as dores no joelho, dores, né, no ombro, dores em vários lugares do corpo, porque o trabalho é árduo, né? Nós temos aí hábitos que estão arraigados na nossa personalidade espiritual, né, na nossa entidade espiritual, que vem de inúmeras e inúmeras encarnações, né? Então é isso que está sendo dito aqui quando diz que Mara atacou Buda, né, intensificou as emoções perturbadoras de Siddhartha quando ele resolveu trabalhar sobre elas, né, purificá-las. E aí o Lama segue dizendo: Siddhartha Gautama desenvolveu a habilidade de olhar para as coisas com liberdade, além das marcas mentais, e por isso foi reconhecido como Buda, que significa liberto. Por repousar sobre o que não é construído, tornou-se imune à experiência de impermanência e ao karma que a origina. O que surge produzindo impulsos e nos faz ver a coisa de um jeito e não de outro, chama-se karma. O karma produz o impulso da ação. Então, esse parágrafo, ele tem uma ideia muito importante, pessoal. Um conceito bastante importante ao qual a gente deve dar atenção, que é a questão de que a libertação, que inclusive é uma libertação à qual Jesus se refere também, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A libertação, ela significa uma transcendência do karma. Por quê? Porque o karma, ele é um conjunto de hábitos, né, de automatismos que nós internalizamos ao longo das nossas inúmeras vidas, inclusive desta também, né? Então nós já temos reações que a gente chama de reações impulsivas. A coisa acontece e instantaneamente eu já reajo de uma determinada maneira, né? Ou com raiva, ou com medo, ou manifestando carência, ou então preguiça, né? Tipo, isso aí eu não vou fazer, isso aí não dá para mim, eu estou cansado, né? Enfim, o karma é isso, né? O karma são esses automatismos que nos transformam em seres responsivos, ou seja, a situação acontece e a gente não consegue ter clareza e sabedoria para dar a melhor resposta. A gente dá aquela resposta automatizada que o nosso karma determina. Então, o trabalho de evolução espiritual é um trabalho de purificação do karma, né? A gente dissolve o karma, simplesmente dissolve o karma, porque o ser desperto, como Jesus e como Buda, eles nunca agiam de forma automática. Eles agiam sempre com sabedoria, né? Eles agiam instantaneamente. Eles tinham o que a gente chama hoje de presença de espírito. Por quê? Porque a sua mente era absolutamente livre de impurezas, livre de karmas e plenas de luz, né? Luz aí no sentido realmente da lucidez, da clareza. Mentes plenas de luz. Então eles olhavam uma situação e instantaneamente já sabiam qual era a melhor resposta a ser dada naquela situação. Por quê? Porque eram seres libertos. Libertos de quê? Libertos do medo, né? Libertos da raiva, libertos da ignorância espiritual, né? Libertos
da impaciência, libertos da intolerância. É essa liberdade interior que eles tinham, né, que o ser desperto tem. E a boa notícia que nos é dada aqui, nesse segundo parágrafo pelo Lama, e que é dada também no Evangelho, é que nós também podemos alcançar essa libertação. Né? O título desse capítulo de hoje, do estudo desse livro Meditando a Vida, é justamente libertação. Se nos dedicarmos ao caminho espiritual, também chegaremos a esse nível de liberdade, onde não seremos mais impulsionados por um karma automatizado, mas saberemos agir sempre com sabedoria. E aí o Lama segue, né, detalhando mais esse ensinamento, dizendo: pensamos que temos liberdades, mas é o karma que decide. Podemos decidir fazer ginástica às 6 da manhã, mas quando a hora chega não conseguimos sair da cama. Decidimos uma coisa, mas um impulso surge por si mesmo de um lugar oculto que nem suspeitamos qual seja e nos leva a outra direção. Não adianta lutar contra isso, pois o impulso surge de novo e termina por nos dobrar. Não temos liberdade frente ao karma. Decidimos uma coisa, mas a decisão em si não tem força. Por que a decisão não tem força, né? Porque nós estamos cheios de automatismo. Então, nesse exemplo que o Lama deu, nós podemos exemplificar aquilo que dissemos agora há pouco no comentário do parágrafo passado, né? Ou seja, como nós estamos escravizados pelo próprio karma que nós criamos, olha que coisa interessante, nós mesmos que criamos esse karma ao longo de inúmeras vidas, né? Fomos gerando ações que foram se automatizando, né? Modos de agir, modos de reagir, que foram se automatizando, formando todo o conjunto dos nossos hábitos psíquicos e até físicos, né? E não conseguimos mais tomar as decisões até nas coisas, digamos assim, mais simples, como é esse caso aqui que o Lama falou. A pessoa resolve, desde hoje, diz assim: a partir de amanhã vou acordar cedo, né? Está decidido. E quando chega na hora de acordar, não consegue se levantar. Muitas vezes põe o despertador toca, uma pessoa, não, mas está muito frio, vou ficar mais um pouquinho, aqui está gostoso, etc. E toda aquela determinação que ela tinha de acordar cedo, vamos supor até que fosse para meditar, por exemplo, para fazer uma sessão de meditação. Toda essa determinação se esvai, vai por água abaixo. Por quê? Porque a pessoa está escravizada por um karma que a leva a reagir com, digamos assim, o hábito da preguiça, quando precisa se levantar cedo para fazer alguma coisa. Sobretudo, para nós que somos estudantes do Evangelho, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão, no que se refere à prática espiritual. Nós temos uma tendência muito grande a dar prioridade às coisas materiais, né, que Jesus chama de servir a Mamon, dar prioridade, né, a essas coisas materiais sobre as questões espirituais, né, sobre a prática espiritual. E isso por causa do nosso karma, dos hábitos que estão automatizados. Isso já é automático, né? Muitas vezes a gente diz assim: não vou olhar o zap antes de deitar, porque senão eu fico muito agitado. Aí tomou a decisão. Aí na hora de deitar, a primeira coisa que faz é pegar o zap. Não, mas eu preciso ver aqui, não sei, pode ter uma mensagem assim, assado, né? Sei lá, pode alguém precisar de mim. A gente acha todas as justificativas para sabotar a nossa própria decisão. Tudo isso é fruto desse karma automatizado que nós carregamos conosco e que, portanto, nos escraviza, porque a gente não consegue mais tomar decisões com liberdade, né? E aí, o Lama segue dizendo que quando Siddhartha libertou-se de Mara, Siddhartha é o Buda, né? Ele disse: libertei-me daqueles que foram meus senhores por incontáveis vidas, as disposições mentais e os agregados. Ou seja, o que o Buda percebeu quando ele atingiu essa liberação, quando ele atingiu a iluminação? Ele percebeu que ele estava livre de todas as disposições mentais negativas, né? Os agregados a que ele se refere são os nossos agregados humanos, né? Corpo e mente, né? Tem o agregado corporal, material,
e o agregado mental, que é composto de sensação, percepção, formações mentais e consciências. Ele se libertou disso. Por quê? Porque não eram mais essas disposições mentais e esses agregados que o comandavam. Era ele que comandava as disposições mentais e os agregados. É até interessante a gente perceber que existe um monge budista contemporâneo, que o nome ele é francês, né? O nome dele é Matthieu Ricard. Não sei se a pronúncia está correta, mas é mais ou menos assim, né? Matthieu Ricard. E ele se submeteu voluntariamente a uma experiência com neurocientistas, eu acho que na Inglaterra, né? Que queriam ver numa câmara de ressonância magnética, através de exame de imagens, como é que o cérebro dele se comportava quando ele induzia determinados estados mentais, né? Então ele entrou nessa câmara de ressonância magnética, ficou lá por 3 horas, e nessas 3 horas os neurocientistas diziam para ele: olha, induza agora um estado de compaixão. Aí ele induziu o estado de compaixão e os cientistas começaram a perceber, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo da compaixão, que ao induzir esse estado, o Matthieu Ricard ele ativava uma área do cérebro que em nós, seres humanos comuns, ou está totalmente desativada ou tem pouco nível de ativação, né? Mas o mais interessante disso é perceber que quando pediam a ele que induzisse um determinado estado mental, ele induzia. Ou seja, ele através do treinamento que recebeu no Tibete, né, de professores ou lamas tibetanos, ele treinou a mente dela de tal modo que não é mais a mente que o arrasta, né? Não são mais as disposições mentais que o arrastam, mas sim ele é que comanda o seu cérebro, né? Ele é que comanda as suas, digamos assim, sinapses, né, cerebrais, né? É ele que induz os estados que ele, com o nível de lucidez que conseguiu desenvolver, julga os mais adequados e os mais apropriados para cada situação, né? E ele já atingiu um domínio tão interessante do próprio medo, né? Que eu acho que vocês já fizeram, né? Exame de ressonância magnética, né? Vocês já devem ter visto o quão aflitivo é ficar ali dentro, né? Para dar uma sensação de claustrofobia, né? De estar aprisionado, né? Num lugar pequeno. E ele ficou 3 horas lá dentro e quando saiu perguntaram: e aí, como é que foi a experiência? E ele disse assim: foi a experiência de um mini retiro, né? Ou seja, ele realmente conseguiu assumir a liderança, né, o domínio da sua própria mente. Ela não o arrasta mais para desesperos, para síndrome de pânico, né, para medo de estar trancado num lugar pequeno. Não tem mais isso, né? É ele que diz para a mente o que fazer e não a mente que arrasta ele para onde ela quer levá-lo, né? E o Lama segue dizendo: até atingir a iluminação, o Buda havia feito como nós fazemos, olhara as suas disposições mentais e agregado e os seguira, pensando: isto sou eu. Ao final, livre, tornou-se Buda. Então, essa conclusão desse parágrafo, pessoal, ela é muito motivante para nós, né? Por quê? Porque mostra que o Buda também, antes de ser Buda, ele era igual a nós, né? Ou seja, ele seguia o que as suas disposições mentais ditavam, né? Ele era arrastado também por emoções perturbadoras. Mas, quando se dispôs a fazer como Paulo, né? Paulo que diz que combateu o bom combate, o Buda também fez isso, embora não se use essas palavras no budismo, mas ele combateu o bom combate a que Paulo se refere, né? Ou seja, o que ele combateu? As suas disposições mentais negativas, as suas emoções perturbadoras, Mara na simbologia hindu, né? E ao combatê-las, ele as superou, ele as dissolveu, ele dissolveu o seu próprio karma e com isso se libertou, né? Então, se o Buda era igual a nós e conseguiu atingir a liberação, significa que nós também podemos, desde que sigamos os métodos que são recomendados não só por ele,
mas também por Jesus e por muitos outros mestres espirituais que dedicaram suas vidas para deixar ensinamentos úteis para a humanidade evoluir espiritualmente.